Na companhia do psicanalista Tiago Sarmento. Tiago, prazer ter você aqui no Divã Cultural. Prazer. E nesse espaço também, daqui a pouquinho vai começar a tua palestra aqui, nesse evento, mais um evento de sucesso da Sociedade de Psicanálise da Barra. Queria que você falasse um pouquinho para os nossos seguidores, né? Como veio a tua inspiração para tratar desse assunto que está tão atual hoje em dia, né? A gente tem recentemente nos cinemas até esse filme Coringa, né? Que mexeu tanto com a opinião pública, do herói em Freud. Okay. Então, a minha trajetória, eu trato dos heróis desde quando eu comecei a faculdade, na verdade, da graduação, que eu sou da comunicação, na verdade. Uhum. Eu vim para psicanálise na pós, né, e depois no doutorado. Então, eu sou graduado em comunicação, eu fiz letras, larguei no último período, desde lá eu já estudava um pouquinho do herói. Bom, e desde a infância eu amo super-herói, né? Quem não carrega? E meu pensamento sempre foi esse, né? Os super-heróis, eles sempre foram um fenômeno de marketing depois do ano 2000, né? Coincidentemente, depois dos ataques às duas torres. É verdade. Né? Que é isso que eu trabalho muito também, né? A ascensão dos super-heróis no cinema vieram muito depois dos atentados de 11 de setembro. E para mim ficou bem claro que nunca foi apenas um fenômeno de marketing, né? Os super-heróis existem desde 1938 com o Superman e gerações continuaram indo no cinema, pais levando filhos, avós levando netos, né? E com a vertente psicanalítica, adentrando dentro da psicanálise, fazendo meu treinamento como psicanalista, me tornando psicanalista, me autorizando, eu fui estudar, né, qual que era a percepção subjetiva desse símbolo, né? Eu me recusei a acreditar que era só um ideal do eu, que era só um reflexo narcisista, que era só um pai, né? Tinha algo a mais, né? E eu precisei ver o que era esse algo a mais. E no doutorado me possibilitou de eu fazer essa genealogia do herói, né, bem Foucaultiano, né, essa pesquisa genealógica do herói em Freud, né, cavando em toda a obra do Freud, onde que ele citava o tema do herói. Sim. Porque o Freud nunca construiu um conceito de herói. Ele só fala o termo... São passagens na obra. São passagens, mas são passagens na obra inteira. Ele fala desde dos estudos da histeria até Moisés. Ele sempre cita o herói, mas nunca cunhando um termo, um conceito. Pontuando, né? Sempre pontuando. Na psicologia de grupo, ele fala assim, vamos falar aqui do conceito, mas vou falar rapidamente. E ele nunca adentra. Ele fala um pouquinho. E Moisés, faz um link ali com Totem e Tabu também, quando fala... Faz o link, Totem e Tabu, mas ele fala assim, ó... Tem aqui uma coisa, mas eu vou falar rapidinho. E não entra. E sempre quando ele fala assim, vou falar rápido. E nunca entra. Então ele te pesca, mas ele não fala. E aí em Moisés, ele fala, ó, aqui também tem uma passagem, mas vou falar rapidamente. E aí no final de Moisés ele fala, então aqui temos uma certa conceituação de herói. Só que ela não te convence. Então, porque há um imbróglio ali em Moisés e psicologia de grupo e no Totem e Tabu, há um certo imbróglio ali, que eu não sei se vai ter tempo da gente trabalhar hoje, mas convido todo mundo a ver minha tese, ela está disponibilizada no site da UFRJ, que é interessante, que ali eu esmiuço, e enfim, e foi um trabalho muito legal de ver isso. E o próprio conceito de herói em Freud, especialmente no tipos psicopáticos no palco, ele deixa bem claro ali, né, do conflito de caracteres, né, do protagonista e do antagonista, que são o encontro de dois heróis. Porque ele fala, por exemplo, em Troia, a gente não pode colocar... quando Aquiles enfrenta Heitor, a gente vai chamar um dos dois de vilão. Os dois são heróis. Então, a questão do vilão... Você pega a questão de Héracles também? Exatamente. Se a gente colocar no próprio cenário político, esse cenário torpe político que a gente se encontra no Brasil, quem é vilão, quem que é herói? Por um lado... O vilão, por um lado, é herói. Depende do ponto da ótica, exatamente. Então, o herói, o próprio Freud,
O herói é um construto na moral civilizada cultural, moral civilizatória, eu sempre troco as bolas do nome. O Freud fala, a pessoa que consegue romper com a lei, ela se torna um criminoso, um outlaw. Sim. Ela é vista como má. A não ser que essa pessoa seja elevada o suficiente a ponto dela ser interpretada como herói. É aquela linha tênue. Porque todo herói é um transgressor, nem todo transgressor é um herói. Exatamente. Então é o ponto social que vai dar um parecer se essa pessoa vai ser considerada como vilã ou como herói. Então no próprio Freud fala assim, herói e vilão, bom ou mal, ele fala, na minha cabeça eu não julgo os homens nem bons nem maus, eles são apenas canalhas. Sim. Então ali já se confunde, né? Então o tema, quando os vilões assumem o protagonismo, os vilões acabam também sendo heróis. Sim. Em determinado momento, até esse filme foi muito badalado agora do Coringa e tudo mais, independente do que o Coringa representa, agora vou utilizar até um termo de outra escola, né? Arquetipicamente falando, como sim. O Coringa, na verdade, ele tem a questão ali da loucura que é abordar, mas não pode ser sintetizado só por isso. Pelo contrário, ele representa a aspiração de todo um grupo. Né? E aí dentro dessa aspiração do grupo, todo herói tem um lado autodestrutivo, porque à medida que ele vai se entregando a sua causa, ele vai se suicidando historicamente também através daquela causa. Se você pegar a própria figura de Jesus Cristo, né, você tem uma trajetória suicida, embora seja para a humanidade uma esperança de renascimento. Eu acho, e quando o Superman, naquela releitura que foi feita, faz aquele paralelo com Jesus, eu achei muito criativo. Não estou dizendo que o objetivo do autor foi esse, mas que tem um paralelo interessante, ele tem. Né? E você citou uma coisa muito legal agora, quer dizer, Superman 1938, né? A gente está num período de guerra, né? Então sempre que a humanidade está desalentada com o humano, ela tem a necessidade do super-humano. E no atentado também, quando a gente vê, caramba, o que vai acontecer a partir de agora, né? Você vê como é que a história é cíclica. Né? Exatamente. Os heróis, né, 38, estavam no Entre Guerras. E a primeira história, é até engraçado, a primeira história do Superman é de 38, mas a primeira vez que o termo Superman apareceu como quadrinhos é em 36, e o Superman, ele era careca, super inteligente, e ele era um cara com ambição de poder. Ele era muito mais próximo do Ubermensch do Nietzsche e muito mais próximo do Lex Luthor. Do Lex Luthor. Então, assim, e pelos mesmos criadores. Então, a primeira criação do Super-Homem foi uma visão do Ubermensch do Nietzsche, já levada para o vilão, depois que ele se tornou o super-pai. Né? Então, naquela época, os heróis eram super-pais. Né? Depois, a outra grande ascensão que a gente teve dos heróis, tivemos nos anos 50 Filhos do Átomo, né, quando teve toda a questão nuclear. Nos anos 60 a gente teve uma questão que era o código dos comic books, que aí tinham algumas leis, aí surgiu aquele Batman gordinho da série de TV, aquele Batman todo com spray de tubarão. Depois nos anos 80, quando a gente estava próximo de uma outra recessão, os super-heróis voltaram nos quadrinhos fortemente, né, com histórias mais pesadas. Uma crítica social. Uma crítica social, que é onde o filme do Coringa se passa nos anos 80. E outras histórias, né, que o Watchmen, V de Vingança. Piada Mortal. Piada Mortal, Asilo Arkham, Batman 1, histórias pesadas, né, o Demolidor do Frank Miller, pesadas histórias, mais assim, mais dentro. O primeiro filme do Batman, do Tim Burton. E depois nos anos 90 abaixou, sossegou o facho de novo, até que tivemos os atentados. Então todas as vezes que a humanidade real tem um problema, né, eles voltam. E sobre a questão de Jesus Cristo do Renascimento, né, tem o chamado Jesus Take, né? Quase todos os filmes de super-herói tem um momento que o herói faz uma certa pose de Jesus. Exatamente. O Superman, quando ele está caindo, ele cai assim. Ele cai assim. O Homem-Aranha, todos os filmes, ele faz um take que ele está segurando assim. Do sacrifício. Do sacrifício. E o Freud tem uma frase que é uma frase maravilhosa no Reflexões para Tempos de Guerra e Morte,
Ele fala, no domínio da ficção encontramos a pluralidade de vida de qual necessitamos. Nascemos e morremos com um herói apenas para ter a certeza, a segurança de que nasceremos de novo para viver outra vida com outros heróis, né? Então, é exatamente, o herói ele nos traz uma morte que a gente morre na identificação, por isso a catarse. A gente morre com ele na identificação, sem precisar ter essa morte física nossa que seria angustiante pra gente. Então a gente renasce com ele. E se o herói morre no final do filme, que é uma coisa que eu cito na minha tese, igual o Logan, por exemplo, que morreu no final do filme, é só apertar o play de novo que o herói tá ali de novo. Né? Ele morre no final da narrativa dele, mas ele não morre no mito, ele não morre no arquétipo. Não morre. Né? Então a gente tem essa segurança. E Reflexões de Tempo para Guerra e Morte é um dos meus textos favoritos, especialmente a parte 2, que o Freud constrói toda a parte da morte, que é onde ele cita, né, que nós não temos o não, nem a morte, nem o tempo no inconsciente. Né? Então é exatamente isso. E aí que está a metáfora do Jesus, do Salvador, do Redentor, que inclusive o Otto Rank coloca o Jesus como um herói. A história de Jesus, assim como Siegfried, assim como Buda, o Otto Rank no Mito do Nascimento do Herói, onde Freud escreve romances familiares, pela primeira vez, Freud escreveu o Romances Familiares como um pequeno trecho ali. O Otto Rank analisa e vê como que o mito de Jesus Cristo é exatamente igual ao mito de todos os outros heróis. Sim. Né? O pai é um deus, né? O pai é um ser, é uma entidade, a mãe é uma mortal que ela engravida através de um poder supermágico, ele nasce, ou seja, o pai é elevado, a mãe é uma mortal, ele é fecundado a partir de outras formas que não sexual, né, genital, então é o mesmo processo. Que é a figura de outros semideuses, né, que fica o lado humano em conflito com o lado Buda, luminoso. Hércules, Siegfried, verdade. Moisés. É o mesmo mito, né? É o mesmo arquétipo. Isso aí, olha, tema interessantíssimo. Acho que eu falei demais, né? Não, pelo contrário. Aguçou a nossa curiosidade, tenho certeza que a palestra vai ser um sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço.